Então, seguindo os fatores de formação do solo, vamos para a biota. Então, a biota são todos os fatores vivos que a gente pode considerar como vivos. Então, vegetação, micro-organismos, animais do solo, o próprio homem. Então, como que cada um influencia? Então, as raízes, a vegetação, por exemplo, tanto as raízes como as folhas, todas elas, quando elas, seja as raízes, por exemplo, enquanto estão vivas, elas estão interagindo com o solo. Elas estão absorvendo oxigênio, elas estão liberando CO2 dentro do solo. Esse CO2 pode reagir com água. Ela libera uma série de exudatos, que são, por exemplo, ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos reagem com a matriz do solo, com a matriz inorgânica do solo, e desencadeia uma série de reações químicas, e formando, por exemplo, complexos organominerais no solo. As folhas, elas se decompõem quando elas caem sobre o solo. Essa decomposição, ela gera compostos orgânicos, ela gera matéria orgânica. Essa matéria orgânica também cria uma série de possibilidades de reação dentro do solo. Então, a quantidade tanto de raízes como de folhas, o tipo de tecido vegetal, relação CN, teor de lignina, tudo isso vai afetar a matéria orgânica, vai afetar o tipo de reação, afeta a cobertura do solo, afeta quais são os tipos de micro-organismos que vão ocorrer ali. Então, a vegetação ela tem um papel também bastante importante na formação do solo. Os micro-organismos, eles não atuam de uma forma desconecta, muito pelo contrário, eles atuam de uma forma interativa com a vegetação. Então, são eles que fazem com que essas raízes, quando morrem, essas folhas, quando morrem, são eles que garantem a decomposição da matéria orgânica. E também eles garantem que essas reações ocorram. Então, eles também têm uma série de compostos que eles liberam para os solos, seja durante a sua vida, durante a decomposição do material que é interessante para eles, seja depois de sua morte, quando uma colônia, por exemplo, de fungos, ela se decompõe, ela libera uma série de materiais orgânicos ali. Os animais do solo também, por exemplo, minhocas, cupins, formigas, elas formam estruturas, elas cavam galerias, elas fazem formigueiros, elas fazem uma movimentação física no perfil bastante importante. Então, por exemplo, cavam esses dutos, né, que servem para movimentação de água, de ar, de gases no perfil do solo. Elas acabam incorporando e misturando toda a massa de solo. Elas também incorporam muito material em uma profundidade que de outra forma esse material não chegaria lá. Por exemplo, um pedaço de folha de folha de uma planta, ela dificilmente chegaria a 20 centímetros dentro do solo, se não fosse pelos animais. Então a formiga, por exemplo, quando ela vai lá, corta um pedacinho de folha e coloca no formigueiro lá, sei lá, 10, 20, 30 centímetros de profundidade, ela está incorporando um material que de outra forma não chegaria, esse material não chegaria lá. E esse material vai se decompor naquela profundidade, vai ser incorporado ao solo e assim por diante. Tem inclusive algumas teorias que apontam, alguns trabalhos que apontam para solos que nós temos no Brasil, que eles são extremamente homogêneos, eles são muito parecidos, desde cima até embaixo. E esses trabalhos eles levam a gente a supor que esses solos eles foram ao longo de muito tempo, a gente está falando aí de centenas ou milhares de anos, esses solos eles foram revolvidos, eles foram constantemente trazidos de solo mais profundo para cima, formando um formigueiro ou um cupinzeiro,
isso se desmoronava. Depois de um tempo, os animais iam lá, faziam outro, e esse processo de trazer material de baixo até a superfície, e esse material ficar na superfície, se espalhar, eles irem lá, buscarem mais material lá embaixo, trazer de novo. Então foi um processo como se fosse de mistura da massa do solo ao longo de muitos milênios, conferiu ao solo, a alguns solos no Brasil, um caráter extremamente homogêneo, ou seja, ele é muito parecido, um perfil muito homogêneo, desde a sua superfície até uma profundidade considerável. E o homem, ele é um fator, então, vocês já devem ter ouvido falar do antropoceno, que é o homem como um fator geológico, o homem alterando o seu ambiente a tal ponto que vão existir marcas geológicas no nosso planeta, mesmo que nós desaparecêssemos hoje. E no solo não deixa de ser diferente. O homem, as suas atividades, seja agrícolas ou não agrícolas, ela leva a uma alteração no solo que ela vai ser percebida, ou ela vai estar ali registrada no solo por centenas, talvez milhares de anos. Então, quando a gente prepara um solo para cultivo, quando a gente compacta um solo, seja via um mau manejo agrícola, seja para fazer uma estrada, para fazer uma construção, quando nós fizemos aplicações químicas, por exemplo, os antigos lixões ou mesmo um aterro sanitário, deixam marcas químicas, algumas instalações industriais também podem deixar marcas químicas no solo. Quando a gente drena, por exemplo, drena um banhado, quando a gente faz irrigação, por exemplo, em locais que se faz irrigação, a irrigação, quando não é feita adequadamente, ela pode levar à salinização de um solo. Então a gente muda muda a composição química desse solo em função da concentração de sais. A erosão também, quando o homem, principalmente em cultivos agrícolas anuais, a erosão pode ser um processo bastante intenso e a perda de solo por erosão ela não é recuperada em uma vida humana, talvez até mais. Então a biota, como que ela pode afetar o intemperismo físico pela ação das raízes ou movimentação de partículas, como cupins, formigas e minhocas, como eu comentei com vocês, e o intemperismo químico pela liberação de ácidos orgânicos, pela redução, pela redistribuição dos elementos, como a gente também comentou. Então aqui o homem reforçando remoção vegetal, queimadas, irrigação, preparo do solo, erosão. Então tudo isso afeta toda a paisagem e ficam marcas no solo que não são recuperáveis. E o relevo, então, como que ele influencia a formação do solo? Ele vai determinar a profundidade do solo, o teor de matéria orgânica no perfil, drenagem, cor do solo, grau de diferenciação, temperatura, características do material inicial, etc. Então, na paisagem, nós observamos o declive, né, que é uma superfície inclinada aí, e os declives eles podem ser definidos quanto ao seu gradiente, seu comprimento e sua largura. Então, existem declives, por exemplo, que eles são convergentes, ou seja, eles são côncavos. Então, isso aqui são naquelas regiões do terreno, aqui seria onde a água estaria escoando. Então, são aquelas regiões do terreno onde eles se encontram. Por exemplo, o encontro de duas coxilhas, ela vai ser um declive côncavo, um declive convergente, que são locais erosionais e também deposicionais. E dependendo de outras características locais. E existem também declives divergentes, então que seria na lomba de uma coxilha. Então aqui a água ela escoaria para os lados, aqui ela não infiltraria. Então nessa região do meio aqui, onde seria a espinha de uma coxilha, por exemplo, aqui não vai ter uma grande quantidade de água infiltrando, porque a água ela vai, quando ela cair da precipitação aqui, ela vai correr para cá, para cá, para cá,
E provavelmente aqui nesse local, por exemplo, se a gente pensar que pode ter uma outra coxilha aqui, né? Então aqui também a água vai correr para cá, e aqui essa parte do meio ela vai estar aqui também, ó. Então esses relevos eles são complementares, né? Eles acontecem recorrentemente na paisagem. Então, quando nós temos essas posições convergentes, nós temos um maior potencial de erosão, a umidade ela é alta e os solos tendem a ser mais profundos. Quando nós temos essas posições divergentes, então, por exemplo, aqui é uma posição divergente, ó, e aqui é uma posição convergente. Então, nessas posições divergentes, nós temos um menor potencial de erosão, a umidade vai ser mais baixa, porque não entra praticamente água ali, ou entra menos água ali, infiltra menos água no solo, e os solos tendem a ser mais rasos. Então aqui nós teremos solos mais rasos e aqui nós teremos solos mais desenvolvidos. Então essa é a relação. E óbvio que vai ter uma relação também com a vegetação. Se vocês pegarem uma mata em um local natural, esses mosaicos campo-floresta, por exemplo, vocês vão ver que nesses pontos aqui é onde vão se concentrar a vegetação. Ela vai ser mais comum aqui do que aqui, a vegetação arbórea. Ela vai ser mais comum nesses locais convergentes do que nesses locais divergentes. E aqui, só para a gente ter uma noção do estágio de desenvolvimento de uma paisagem também, então ela nos ajuda a ver se um determinado local ele tem um relevo mais jovem ou mais velho. Então nós vamos uma situação A aqui, então vejam um curso d'água, uma cachoeira, e esse relevo ele vai se tornando mais plano, ele vai se alargando e vai começando a ter uma maior deposição em suas margens. Isso acontece com a erosão, né, de todo esse entorno aqui, e a deposição ao longo desse rio, que ele vai se tornando também mais meandrante. Quando a gente olha um relevo mais localmente, então nós temos alguns elementos que compõem esse relevo. Então nós temos, por exemplo, na parte de cima nós temos o interflúvio, o ombro, então é a região do interflúvio, é a região entre o interflúvio e a encosta de um terreno. Em alguns locais esse ombro a gente pode chamar de escarpa também. Então nós temos a encosta, que é a parte mais inclinada, vamos dizer assim. É a parte que, por exemplo, quando a gente olha aqui em Santa Maria para o lado norte, nós temos o que a gente vê ali, boa parte do que a gente vê é a encosta dos morros. Aí nós temos no pé dos morros nós temos o pedimento, e aí nós temos perto dos rios, então nós temos as várzeas. E isso é muito importante, a gente conseguir ler esses estratos da paisagem, porque quando a gente vai fazer a classificação, um levantamento de solo, isso é importante porque a gente faz uma correlação entre o solo e a paisagem. Então a gente claro que tem que estudar para ter uma noção de que solos ocorrem naquele determinado local, e a partir do momento que a gente conhece os processos de formação, conhece os fatores de formação, que a gente já tem uma ideia pré-concebida de quais são os solos que ocorrem em determinado local, aí nós conseguimos ligar as características e até as classes de solo com o local em que ele ocorre na paisagem. Então, eu vou ter, por exemplo, numa região plana com uma grande quantidade de infiltração de água, eu vou ter um desenvolvimento do horizonte A, um tempo necessário para a migração de argila e formação de horizonte BT e a formação do horizonte C. Numa encosta, por exemplo, como teoricamente a erosão natural vai ser um pouco maior, eu não tenho uma infiltração suficiente para desenvolver um horizonte B
mais profundo, mais espesso e não dá tempo de acumular argila, e os processos não permitem que haja uma migração de argila. Então eu vou ter um horizonte A, um horizonte BI, que é um bem incipiente, e um horizonte C. E no local mais baixo aqui, então a água ela vai vir para cá, né? Ela vai, por exemplo, a água precipita aqui, ela vai descer pela encosta e vai se acumular aqui. Então aqui eu vou ter uma infiltração muito maior se comparado aqui e mesmo aqui. E aí eu vou ter um desenvolvimento de um horizonte A1, A2, acumulação de argila, acumulação de argila em um ambiente mal drenado, então vai ser o BTG. Então eu vou ter já marcas de gleisação aqui nesse solo, um CG e um C. Então vejam que é um horizonte bem mais desenvolvido. Por quê? Porque é um local da paisagem onde existe um excedente de água para poder criar uma série de processos que formam cada um desses horizontes. Aqui, para ter uma ideia, então, da relação solo-paisagem que a gente encontra, por exemplo, na campanha do Rio Grande do Sul. Então, nós temos um neossolo litólico na região mais alta do relevo, neossolo litólico, unidade de mapeamento pedregal, e nas regiões mais baixas nós teremos ou o vertissolo ou o chernossolo. São as unidades de mapeamento Escobar e Uruguaiana. Na região de depressão central, por exemplo, nós vamos ter argissolos vermelhos da unidade de mapeamento São Pedro, na parte mais alta da coxilha. Em uma parte intermediária, nós vamos ter argissolos amarelos. Então, aqui são argissolos amarelos, ou vermelho-amarelos, na verdade, argissolos vermelho-amarelos, aqui numa região um pouco mais baixa da coxilha. E quando nós chegamos bem no pé da coxilha, nós teremos duas classes, que são os planossolos e mais perto do ambiente de drenagem, uma região, uma várzea mesmo, uma região mais baixa, os gleisolos. E o tempo, então, é todo aquele tempo no qual o solo se desenvolve, a noção de tempo zero. Então, é algum evento catastrófico que destruiu o solo pré-existente ou aparecimento de uma nova superfície que vai levar à formação do solo. Então, por exemplo, uma glaciação, derrames de lava, sobreposição de camadas de cinza vulcânica, estabilização de dunas de areia, exposição de sedimentos que estavam subterrâneos, novas superfícies expostas, por exemplo, um corte, deposição de materiais sobre o solo, então isso que é comum em ambientes urbanos ou periurbanos. Então, todos esses são eventos que marcam o tempo zero de formação de um solo. E é importante a gente fazer uma distinção entre a idade absoluta, que é a cronológica, e a idade relativa, que é a maturidade de um solo. Então, a idade absoluta são os anos transcorridos desde o início até o momento que a gente quer medir, até o momento atual, por exemplo. Então, desde o início da rocha ou material que deu origem a esse solo, essa seria a idade absoluta. E a idade relativa indica o quanto evoluído o solo está. Então, isso é baseado na diferenciação dos horizontes. Por que é importante essa distinção? Porque muitas vezes nós podemos ter, por exemplo, os solos da metade norte do Rio Grande do Sul, os latossolos aqui do Planalto, eles, do ponto de vista de diferenciação dos horizontes, eles são muito mais evoluídos do que os solos da Serra do Sudeste, por exemplo. Só que a Serra do Sudeste ela é muito mais antiga do que o Planalto rio-grandense. Então nós temos, em idade absoluta, a Serra do Sudeste mais antiga do que o Planalto gaúcho. No entanto, os solos do Planalto gaúcho, ou seja, a idade relativa, eles são solos, em geral, mais desenvolvidos que os solos da Serra do Sudeste. Porque o material é diferente, porque o material de origem é diferente, são rochas diferentes, porque as condições climáticas são diferentes. Então, lembram lá dos fatores, da interação entre os fatores de formação. Então, por isso que é importante a gente diferenciar idade absoluta de idade relativa de um solo. Então, aqui o tempo em um determinado local
A gente tem, por exemplo, uma rocha não intemperizada, uma rocha que recém foi formada, vamos imaginar assim. E aí, ao longo do tempo, os horizontes vão se desenvolvendo, vão ficando mais profundos, vão se diferenciando, formando minerais secundários, minerais pedogênicos, e aí o perfil vai ficando cada vez mais diferenciado, mais profundo e com horizontes distintos. Aqui uma noção do tempo, então, por exemplo, em tempo relativo, né? Então aqui um horizonte A sobre um horizonte R, sobre a camada de rocha. Então isso aqui a gente diria que do ponto de vista de desenvolvimento é um solo jovem. Esse aqui é um solo com um horizonte A, um horizonte BI e um horizonte C. Então esse aqui é um solo um pouco mais maduro que esse da esquerda. E aqui na direita nós temos um solo com horizonte A, um horizonte AB, um horizonte BA e um horizonte B. Então um solo bem mais desenvolvido. Então esses seriam solos jovem, maduro e muito maduro. Isso do ponto de vista relativo. Então, não do ponto de vista cronológico. Então aqui a gente está olhando através da morfologia do solo, nós conseguimos distinguir quais são os solos que cujos processos estão mais avançados do ponto de vista pedogenético.